É um caso sério. Do sétimo mandamento da lei de Deus, que nos proíbe o sétimo mandamento, não furtar. O sétimo mandamento, não furtar, proíbe tirar ou reter injustamente as coisas alheias e causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer outro modo. Então, é assim, puxa vida, mas eu não roubei nada seu então, mas tem várias formas de você tirar da pessoa, não é mesmo? Tem várias formas. Quando, naquela época do plano lá cruzado, tiraram o dinheiro das pessoas, vou contar uma historinha rápida para vocês. Olha só uma experiência pessoal rápida. Eu não tinha dinheiro nenhum para ser tirado, não tinha nada no banco e não tinha dinheiro debaixo do colchão também, não tinha dinheiro para ser tirado. Professor, coitado, né? Então eu não tinha dinheiro para ser tirado, né? Mas, por exemplo, a minha sogra, naquele tempo do Sarney, era muito vantajoso você ter dinheiro guardado na poupança. E naquele tempo, tinha gente que vendia até propriedade e tudo mais. Eu conheci gente, vale mais a pena do que alugar, vender a propriedade, colocar aí lá juro, porque o governo pagava muito, a inflação ia subindo, mas ia subindo junto também o juro da poupança, e a pessoa valia a pena. Ela falava assim, não, vendi aqui, estou lá com um salário agora mensal melhor do que se eu alugasse casa, as minhas casas, então estou vendendo. A minha sogra não foi bem assim, ela vendeu uma casa que ela tinha para comprar outra, para mudar de cidade e comprar outra. E nesse tempo, então, porque do dia para a noite o dinheiro desvalorizava, ela pegou o dinheiro da casa dela e colocou na poupança, não com o intuito de viver de juro, mas com o intuito de não perder poder de compra, para quando chegasse, então, né, na época, a hora que ela conseguisse fechar o negócio da outra casa, ela, então, ter dinheiro para poder pagar. Só que nesse meio tempo veio o Collor e congelou o dinheiro de todo mundo, tomou o dinheiro de todo mundo até da poupança, da conta corrente, coisas que pareciam impossíveis. Mas essa gente aí, eles tramam e tramam e tramam, né? Tem inclusive tanta gente aí já desesperada arrancando dinheiro de banco aí, porque está preocupado com o que vai acontecer na virada do ano. Com justiça, quem é mais velho aí teme, porque a gente não sabe se vai ser ou se não vai ser, mas quem é mais velho tem esse temor mesmo, porque afinal das contas já passamos por essa experiência uma vez, o Brasil já passou por essa experiência uma vez. Quando, em setembro do outro ano, isso foi no janeiro, né, 90, quando em setembro de 91 devolveu o dinheiro, ela foi lá, né, buscar o dinheiro dela, afinal das contas, né, pegar o dinheiro, então agora eu vou comprar a casa. Então, o dinheiro que dava para comprar uma casa, aí nessa ocasião dava para comprar um carrinho. Tamanho foi a desvalorização. Tamanho eles fizeram tanto expurgo de juros lá que eles acabaram com tudo, que simplesmente, além de não ganhar, o poder de compra dela caiu. Então isso não é roubo? Está entendendo? Tem várias formas de furtar. Isso aí foi realmente um golpe gravíssimo na economia do Brasil. Conheci um senhor que era vizinho de onde eu morava, ele se matou. Ele enfiou uma faca na barriga e se matou. Porque ele viu que ele estava falido. E como ele, quantos outros não fizeram o mesmo no desespero? Se jogaram de viadutos, se enforcaram, etc. Então, para você ver que nem sempre é assim aquele assalto só à mão armada, né? O sujeito entra lá, rouba o caixa do banco. Furtar, tem várias formas de furtar. Furtar, você furta, o sujeito está trabalhando para mim. Por exemplo, ele vem aqui trabalhar, eu pago para ele por dia. O pedreiro paga por dia, né? Eu pago para ele por dia e ele não trabalha como é para trabalhar, ele fica enrolando. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele desorganiza ali as ferramentas propositalmente, deixa o martelo no lugar, a chave de fenda no outro, a colher de pedreiro no outro lugar, ele vai, pega, larga outra coisa lá, depois vai ter que buscar de novo. Para às vezes, né, quando a pessoa fuma para fumar e ficar olhando a obra. Teve um aí uma vez que começou a mexer na minha horta. Eu falei, peraí, você não é pago para mexer com horta não, meu filho, seu dia é muito caro. Você é pago para ser pedreiro, você tem que ficar em cima da pessoa o tempo inteiro. Está roubando, está sendo contratado para fazer e não está fazendo. Ou faz pela metade, né? Faz o serviço errado, aí você explicou para ele como é que você queria, ele faz errado, você pagou para ele fazer, depois você vai pagar para ele desmanchar e vai pagar para ele fazer de novo. Então a mesma coisa, paga 3 vezes. Então ele está furtando, ele não está tendo desempenho como era para ser. E se fosse uma coisa assim, eu conheço muitos pedreiros, gente, se fosse uma coisa assim que, de repente foi um engano, uma vez aconteceu, mas o cara vai ficar mais esperto daqui para frente. Não, isso aí acontece várias vezes, aí você manda o cara embora, isso virou meio de vida. Estou pagando 3 vezes o mesmo serviço, não tem condições. Então, olha como tem um monte de jeito de furtar aí as outras pessoas, né?
Como tem bastante jeito que não é só roubar o dinheiro. Sem contar que se me toma 1 hora todo dia eu explicando o serviço e o cara faz errado, ele me tomou 1 hora. Se ia fazer errado, não precisava ter explicado o serviço que eu queria. Gastei tempo explicando, parei o meu trabalho, vim para cá para explicar o serviço para o indivíduo e ele vai e faz errado. Então você está vendo o raciocínio para onde vai? É isso, gente. O negócio não é como as pessoas pensam assim, furtar uma coisa simplesinha, pegar um negócio que não é meu, pôs no bolso e sair embora. Não é só isso, isso aí era, né? Mas o mundo moderno, roubos modernos, né? Formas modernas de dar prejuízo para os outros, de furtar os outros, né? Furtar, inclusive, a vida das pessoas, né? Porque você, numa dessa, o nervoso que você passa com a pessoa, o tempo que você perde, e simplesmente a pessoa está fazendo ali propositalmente tão errado, depois ela diz que a culpa é sua que não explicou direito. Então, quer dizer, é aquela coisa, está furtando até a sua vida também. Então, furto é uma coisa muito maior que pegar um pote de margarina, botar no bolso no supermercado e sair fora. E também muito maior do que roubar um banco. Tem várias formas. O que quer dizer furtar? Furtar quer dizer tirar injustamente as coisas alheias contra a vontade do dono, quando ele tem toda a razão e todo o direito de não querer ser privado do que lhe pertence. Certo? Então, tem também o justamente, forma justa. O sujeito pegou, comprou aí o boi do indivíduo e não pagou. E já aconteceu isso aqui. Ele levou para o pasto dele e deu um calote, não pagou. Não estou podendo pagar, e não pagou. Passa um mês, passa 2, passa 2, não estou pagando. O sujeito vai lá buscar o boi, ele está roubando? Não, ele está pegando de volta. Tem gente que ainda fica preocupado, sabe? Será que eu estou roubando? Será que vai configurar roubo? Não. Você foi lá e pegou de volta, ou vai na justiça, é um dos dois. Mas o indivíduo comprou e não pagou, fez uma negociação com o indivíduo, certo? Então é a coisa injusta, pegou injustamente. Agora, uma coisa dessa é devolução justa. Por que se proíbe furtar? Porque se peca contra a justiça, se faz injúria ao próximo, tirando e retendo contra o seu direito e contra a sua vontade o que lhe pertence. É o caso do imposto, nós já pagamos imposto contra a nossa vontade. Imposto é imposto contra a vontade, tem que pagar, é lei, você tem que pagar. Aí os caras enchem a cueca de dinheiro do imposto e saem por aí, como já teve aí deputado preso desse jeito. Malas e mais malas de dinheiro, extraviam o dinheiro, mas aquele dinheiro era para melhorar o país. Aquele dinheiro era para dar infraestrutura, saúde, educação, segurança para as pessoas do país. Não era para encher bolso de político corrupto. Você está entendendo? Roubo, e roubo em grande escala. Que são as coisas alheias? Coisas alheias são as coisas que pertencem ao próximo, das quais tem a propriedade ou uso, ou simplesmente as que ele tem em depósito. De quantos modos se tiram injustamente as coisas alheias? De 2 modos, com o furto e com o roubo. Como se comete furto? Comete-se furto tirando ocultamente as coisas alheias. Então, é assim, furto, você não está olhando, a pessoa vai lá e pega seu celular e pronto, furto. E roubo? Roubo comete-se tirando com violência ou manifestadamente as coisas alheias. Então o roubo já é o sujeito aponta a arma para você na rua e dá o celular aí. Com violência, né? Em que caso se pode tirar as coisas alheias sem cometer pecado? Quando o dono não se opõe, ou então quando se opõe injustamente, como acontecia se alguém estivesse em extrema necessidade, contanto que tirasse só o que lhe é estritamente necessário para suprir a necessidade urgente e extrema. Aí o pessoal comunista aproveita muito isso aqui, né? Mas olha só, o Senhor, nossa igreja, ela é justíssima. O Senhor é justo e a igreja segue a justiça de Deus. Então, por exemplo, os apóstolos que estavam lá, atravessando lá o campo de trigo, começaram a colher umas espigas para matar a fome, é roubo? Não, porque eles estavam matando a fome. Ali é uma coisa justa, porque eles estavam morrendo de fome, estavam com perigo de vida, no meio do campo. Você está entendendo? Agora, não, vamos fazer uma colheita aqui para vender depois no mercado. Opa, aí já é roubo. Aí não é a necessidade extrema da pessoa, só aquele pouquinho para a pessoa poder comer. Porque está passando fome, morrendo de fome, com a existência em risco. É só com o furto e com o roubo que se prejudica o próximo nos seus bens? Prejudica-se também com a fraude, com a usura e com outra qualquer injustiça contra os seus bens. Usura é você emprestar dinheiro a juro. Portanto, você imagina o seguinte, a Constituição brasileira diz que o juro é 12% ao ano. 1% ao mês se pode cobrar. Quando você encontrar um lugar que te empreste a 1% ao mês, você me avisa, porque eu não conheço nenhum.
Seus bancos é 12% ao mês, né? Se é que já não está mais. Teve época aí que era 20% ao mês. Aí faz aquela salada, aqueles cartões de crédito que você entra no buraco sem fundo, né? Você começa a pagar. Isso aí é crime contra Deus, é pecado mortal, é crime de usura. Você emprestar dinheiro a juro. Já não podia nem emprestar a juro. Mas aí como é que o banco vai viver? A lei de Deus é a lei de Deus, não é para emprestar a juro. Assim que funciona. Como se comete a fraude? Comete-se a fraude enganando o próximo no comércio com pesos, medidas ou moedas falsas, ou com gêneros deteriorados, falsificando escrituras e documentos, em suma, fazendo falsidades nas compras, nas vendas ou em qualquer outro contrato, e ainda quando não se quer dar o preço justo ou preço combinado. Então, vou contar uma historinha para vocês. Teve um bispo, o professor Emiliano, que deu a história aí. Isso lá atrás, mais ou menos quando? Oi? Lá para o ano 1200, na Idade Média, teve um bispo que comprou, o que ele comprou? Então teve um bispo, na Idade Média, no século XIII, que ele comprou então tecidos para fazer as roupas episcopais, né? As roupas de bispo, né? Naquela época as vestimentas e tal. E ele chegou então com os tecidos, feliz e contente, tinha comprado tal, trouxe para costurar e tal. E aí então uma pessoa falou para ele: nossa, quanto que o senhor pagou? Ah, eu paguei tanto. Barato, o senhor levou um lucro aí, hein? Nossa, o senhor pagou muito barato, impressionante. Bom negócio, hein? Espertalhão, muito bom, hein? Olha, 10. O homem se sentiu extremamente mal com aquilo, porque ele tinha simplesmente pago a menos do valor que realmente era. O que ele faz a conta da diferença que tinha que ter sido paga, vai até o comerciante e diz: olha, isso aqui é seu, daqui você não fica em prejuízo, você vendeu mais barato do que realmente vale, então toma a diferença, o dinheiro é seu, eu não quero te dar prejuízo. Você pode imaginar quantas pessoas você conhece hoje, talvez você conte nos dedos de uma mão e não enche nem a mão, né? Uma mão, que fariam a mesma coisa. É o contrário, né? O lugar que eu moro aqui é assim, né? Se vendia aí, para quem é da cidade, aqui é assim, complicado nesse sentido. Porque é assim, para quem é da cidade é um preço, para quem é de fora é outro. Então, quem é da cidade não paga mais caro, porque aí é todo mundo muito família, um é parente do outro, conhecido do outro há muito tempo, e acaba casado com a prima de não sei quem, é tudo meio uma família, né? E aí então não vamos querer cobrar mais caro, porque todo mundo sabe que o indivíduo não vai pagar. Mas se chegou alguém de fora, né? Antigamente aí, agora eu não sei quanto é que está, mas antigamente 1 hectare de terra são 10 mil metros quadrados. Se vendia, descobri depois, né, por 12 mil reais. O sujeito chega de fora aqui, chuta 30, 40 mil, 50 mil, chuta qualquer coisa. Vê a placa do carro do cara primeiro. Ainda bem que a minha agora é do Mercosul, transferi o carro, não dá mais para saber de que cidade que é. Mas não adianta, né? A gente sai do carro, por mais que seja um Uno branco 2009, a pessoa olha e fala: o ricaço aí, só tem a cara, né? Mas olha o ricaço aí, né? Você olha um indivíduo assim, franzininho, assim, de roça, né? Você fala assim: tadinho, ele é tão pobre, né? Uma pessoa humilde, mas vai ver o colchão, como é que tá. É verdade, tem gente que guarda dinheiro debaixo do colchão aqui. Vai ver debaixo do colchão como é que tá. Tem muito mais do que eu e você junto, tá bom? Gente, mas a gente tem essa cara, né? Fazer o quê, né? Então já começa a explorar. Isso é roubo, isso é pecado mortal. Peraí, o negócio vale 10, o sujeito cobra 20, só porque a pessoa vem de fora, não sabe o preço, então quer explorar. Mas para um vizinho venderia por 10, é roubo, pecado mortal. A gente pode não saber, mas Deus está vendo, né? Continuar aqui para terminar. De que modo se comete a usura? Comete-se a usura exigindo sem título legítimo um juro ilícito por uma quantia emprestada, abusando da necessidade ou ignorância do próximo. Ignorância do próximo, você vai no banco emprestar dinheiro. Já foi? Vai no banco emprestar dinheiro e você fala assim: eu queria emprestar em R$1.000, como é que fica? São 12 parcelas e 150 baratinho. Uau, né? Estou chutando aqui um exemplo, né? É muito mais já se bobear. Aí a pessoa, uma vez o gerente de banco falou isso aí para mim. A pessoa vai emprestar o dinheiro, ela não pergunta quanto de juros ela está pagando, ela pergunta quanto é a parcela. E o gerente que deveria, por lei, o gerente que deveria informar qual é o juro que ela está pagando também não fala. Uma parcelinha baratinha, dá para você pagar. O cara muitas vezes sabe, conheço gente aí de banco que sabe exatamente o que está fazendo. Está sendo instrumento dos banqueiros para enrolar a pessoa, em vez de chegar e falar: olha,
Esse juros aqui está meio alto, o senhor não quer fazer um outro negócio, né? Porque aqui o senhor vai pagar tantos por cento, aqui o senhor paga mais barato. Não, enrola a pessoa. Pois quando a pessoa não consegue pagar, você já sabe, né? Vai para a justiça, a Serasa, a SPC, tenta tomar as coisas da casa dela e por aí vai. Além de pressionar, destruir a vida da pessoa, um conhecido que uma vez, assim, ele foi no banco lá, negócio de cartão de crédito lá, e lá cobraram um juro tão altíssimo do cartão, coisa que ele não tinha nem feito, ele não ia pagar. Aí começaram a ligar para o pai dele, que era de idade doente. Ele decidiu pagar para não matar o pai dele de nervoso. Olha só como essa gente é pérfida. Aí põe as agências de cobrança, é um rodamuinho. Então, quer dizer, tudo isso daí é usura e é pecado mortal. Muita gente de banco no inferno aí. E outras injustiças se cometem contra os bens do próximo. São injustiças fazê-lo perder injustamente o que tem, danificá-lo nas suas propriedades, não trabalhar como se deve, não pagar também. Tem gente que o sujeito trabalha e não paga. Olha que esses dias aí, o rapaz lá no Rio de Janeiro contando a história para mim. A esposa dele é professora. E estava lá um colégio grande da cidade, né? Assim, famosíssimo, procurando professores. E ela foi lá fazer entrevista, comentou com uma colega dela, olha, eu vou lá fazer entrevista. A colega falou, não vai, eu trabalhei 30 anos lá, nunca depositaram um centavo do meu fundo de garantia. Quando eles me mandaram embora, eu fui pegar o dinheiro do fundo de garantia para poder acertar a minha casa, descobri que eu não tinha um centavo lá. Não vá. Escola riquíssima, precisa fazer isso? É uma escola bem rica mesmo. O senhor Mineiro conhece outras histórias de escola também que não paga, né, professor? Tudo bom. Sim, não pagar por malícia as dívidas e mercadorias compradas, ferir ou matar os animais do próximo, estragar ou deixar estragar-se o que se tem em depósito, impedir alguém de auferir um lucro injusto, auxiliar os ladrões e receber, esconder ou comprar coisas roubadas. O jeito acha espertão assim, chega com o celularzão lá de R$2.000, ele compra por 300, né, roubado. Aí é o pecado mortal, vai custar tão caro no inferno depois que nem compensa. É pecado grave roubar? É pecado grave contra a justiça quando se trata de matéria grave, porque é de suma importância que seja respeitado o direito que cada um tem sobre os próprios bens, isto é, para o bem dos indivíduos, das famílias e da sociedade. Daí vem Jorge Mário Bergoglio e diz que esse negócio de direito à propriedade individual tem que ser revista. Falou isso aí recentemente agora. Começo do ano aí. Tem que ser revista esse negócio de propriedade individual. Como assim? Isso aí depende do social, não é bem assim. Vamos socializar as propriedades da sua falsa igreja então, Tão cheio de propriedade, que é alguém que tem mais propriedade do que a igreja, cheio de propriedade por aí. Taubaté, o centro da cidade ali, praticamente todo mundo paga aluguel para a igreja, porque é tudo da igreja. E quando chegaram lá, fizeram a igrejinha lá, pegaram o terreno lá, aquela coisa antiga. Aí a cidade foi crescendo, mas os pontos comerciais continuam sendo da igreja. Não pense que cobra um centavo mais barato que o do mercado, não. Capaz de cobrar um centavo mais caro. Mais barato de jeito nenhum. Né? E sendo bergoliano, capaz de cobrar 1.000 centavos a mais, né? O tanto quanto puder. Tanto é que conheci gente que desistiu, não aguentou mais pagar, foi mais longe com o ponto de comércio, porque não aguentava mais pagar aluguel para a igreja. Então, são grandes proprietários de terra, tem grandes posses, né? Parte comercial, prédios, são grandes proprietários. Então, vamos começar com as propriedades da igreja falsa. Daí a gente conversa depois do resto, né? Tá. Quando é grave a matéria do furto, é grave quando se tira coisa importante e ainda quando tirando-se coisa de pouca monta, o próximo sofre com isso grave dano. Que nos ordena o sétimo mandamento? O sétimo mandamento nos ordena que respeitemos as coisas alheias, que paguemos o justo salário aos operários e que observemos a justiça em tudo que se refere à propriedade alheia. Tá terminando. Imagina o seguinte, uma pessoa numa cidadinha desse tamanhinho, o sujeito plantou melancia ali, né, na beira da cerca. Plantou no terreno e a melancia cresce, né? E aí está perto da cerca, mas não tão perto que a pessoa para pegar uma melancia não tenha que entrar pela cerca, pular a cerca, ou entrar, fazer assim na quadra e passar. O sujeito rouba uma melancia e ainda deixa um bilhete para ser engraçado, obrigado pela melancia, tá? Não vou pagar não. E tem gente que conta isso daqui rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Tem aquele riso da hiena. Vão rir como hienas no inferno. Será que dá para rir lá?
Ou não? Pois é. A quem pecou contra o sétimo mandamento, basta que se confesse. A quem pecou contra o sétimo mandamento, não basta que se confesse, mas é necessário que faça o que puder para restituir as coisas alheias e reparar os danos causados ao próximo. Que é a reparação dos danos causados? A reparação dos danos causados é a compensação que se deve dar ao próximo pelos frutos e lucros perdidos por causa do furto e das outras injustiças cometidas em seu prejuízo. Então vamos falar assim um exemplo basiquinho na nossa região aqui. O sujeito roubou a vaca de leite. E ficou um mês lá tirando leite. Aí, e vendendo leite, claro, né? E aí então, depois disso, ele decide devolver a vaca. Tá bom, vai devolver a vaca, mas vai pagar um mês de leite que você roubou também nas custas do roubo. Não é só devolver a vaca, e o prejuízo. Certo? Então você está entendendo que propriedade privada é sagrada. Isso diz o catecismo, inclusive, em amarelo. Olha lá o Papa João Paulo II. A diferença de quem é Papa e quem não é grande, né? Muito bom. A quem se deve restituir as coisas roubadas? Àquele a quem se roubaram, a seus herdeiros, se já tiver morrido o dono. E se isso for verdadeiramente impossível, deve-se dar o seu valor aos pobres e às obras pias. Certo? O que se deve fazer quando se acha alguma coisa de grande valor? Deve-se empregar grande diligência para achar o dono e restituir-lhe fielmente. Achado não é roubado, é sim. Perante o catecismo, perante Deus, você nem ao menos tentou devolver. É sim. Então aquelas pessoas, né, aqueles garis, né, pessoal de limpeza, que acha às vezes lá em Brasília mala com 200 mil reais e devolve, que a mídia assim coloca o indivíduo no pelourinho com a faixa, né, escrito na testa, o mais idiota do ano, caçou no indivíduo, acabam com o indivíduo, eles perante Deus estão certos. É isso mesmo que é para fazer, porque não pertence a eles, então devolver o que não é deles. Está certíssimo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a lei de Deus é séria, é justa, e nós precisamos ter muito cuidado para não pecar mortalmente, ainda mais, pensa bem, né? Se tem motivo, com coisas no mundo que vão ficar tudo no mundo mesmo. A pessoa dá tanto nó nos outros para comprar um monte de propriedade, para dar nó, para pegar dinheiro dos outros, para enganar as pessoas, dá tanto nó e depois termina no inferno. Grande porcaria, né? Como se fosse ficar aqui para sempre, uma porcaria. Pedir desconto é pecado? Não, pedir desconto é negociação. Aí é negociação, faz parte aí justamente do processo. E se o processo comercial, o processo de compra e venda. E se a pessoa te dá desconto, é porque ele tem uma margem para te dar desconto. Então aí o problema é assim, é certo pedir desconto, é sempre certo pedir desconto. Porque tem muitas lojas aí que tem uma margem de desconto, se você não pede, ele não te dá. Só pede se você dá, aí já é ele que está errado. Porque se o preço era 50, mas eu posso fazer por 40, se pedirem desconto, então por que não fazer já de uma vez por 40 e ficar esperando você pedir? Acontece que tem gente que fica meio assim de pedir, fica meio desconfortável de pedir desconto, e aí então não pede. Pronto, a pessoa ganhou 10 a mais nesse exemplo que eu estou dando, porque a outra pessoa ficou com vergonha de pedir, não quis incomodar, às vezes não quis ser maltratada, ou quando a pessoa compra muita coisa, eu vou comprar uma camisa, mas eu fui comprar 10 camisas, um exemplo, né? Fui comprar 10 camisas, então dá um descontinho maior aí, olha, outra coisa que eles embutem muito no preço, eles embutem o juro. Então eu quando chego numa loja para comprar alguma coisa, eu já pergunto logo de cara para a pessoa assim, quanto é que custa isso daí? Ah, é tanto, para pagar de que jeito? A pessoa normalmente oferece, é para pagar no cartão, posso parcelar para o senhor, papapá, em tantas vezes sem juro, dadadá. Aí eu falo assim, e a vista? Quanto fica? Ah, não, a vista tem um descontinho, 5, 10, 15% de descontinho. Isso não é descontinho, é descontão. Qualquer dinheiro é dinheiro. Hoje em dia, então, qualquer 10 centavos está valendo. Então, conclusão da história. Se eu não falo nada, eu vou pagar para a pessoa o preço que ela cobraria do cartão. O cartão, a gente sabe, a operadora de cartão de crédito, as operadoras cobram um juro, cobram taxas aí terríveis do comerciante. Então, aí ele vai e repassa para as pessoas. Mas se eu não falo nada, muita gente não dá o desconto automático, muita gente espera você pedir. Então, por isso eu já pergunto, eu não pergunto quanto custa a vista, não, já pergunto como é que é para pagar isso daí. Normalmente vai dar a opção de parcelado.
Ou senão já pergunta uma vez, e parcelado como é que fica? Se é esse preço, é parcelado? Ah, é em quantas vezes? E à vista? Pode chorar, que é 5, 10, 15%. Isso daí não é injustiça. Injustiça é a pessoa cobrar o juros sem avisar. Porque tem comerciante que é justo, ele fala para você, olha, é 50 à vista e 40, ou melhor, 50 a prazo e 40 à vista. Se precisar no cartão é 50, mas se pagar no dinheiro agora aqui é 40. Ele já te fala. Mas tem muitos outros que às vezes procuram assim, às vezes por causa de 10 reais a pessoa se suja, né? R$1 é uma coisa absurda, é uma coisa louca mesmo. Né? Então aí não é injusto não, você negociar é mais do que justo, tá certíssimo. Podemos acabar roubando sem perceber, por exemplo, em contabilidade? Gente, podemos acabar roubando sem perceber, por exemplo, em contabilidade. Não, você pode errar. Porque roubar também tem a questão de você ter a intenção de. Você sabe que não é seu e você vai e leva. A fraude, por exemplo, a contabilidade. Você sabe que aquilo lá está errado, o imposto era X e você dá o nó lá e coloca menos. Tá? Fraude, a declaração de imposto de renda, por exemplo, a declaração das empresas, os impostos das empresas, fica dando aquele nó em pingo d'água aí. Tá certo? Mas você sabe o que está fazendo. Agora o sujeito errou. Ele errou a contabilidade, ele fez a conta errada. Então ele não roubou, só que assim que ele perceber que está errado, ele é obrigado a ir lá, se corrigir, fazer lá o documento, enfim, tem as formas, por exemplo, imposto de renda, você declara imposto de renda. Normalmente até abril. Quando chega em junho, você lá tem um estalo lá, você vai ver o seu imposto de renda, ou você vê uma notícia qualquer, você fala aí, errei isso aqui, eu não paguei, hein? Aí você vai lá e faz, por exemplo, chama-se declaração de imposto de renda retificadora, declaração retificadora do imposto. Você retifica aquilo que você fez errado, para mais ou para menos, você retifica, entendeu? Então, assim, você não teve a intenção de, você se enganou, você errou, isso é uma coisa. Agora, a intenção de realmente fraudar, daí é pecado. Agora, a partir do momento que percebeu que está errado, tem que ser reparado. Tá certo? Eu não tive a intenção, não foi com intenção, só foi 1 milhão de diferença, qual o problema? Calma, você não teve intenção, você errou, né? Então agora tá, agora você sabe que você está errado, paga a diferença. A César que é de César, não é assim que o Senhor fala? É até justo que a gente, então, aí questione os impostos, vamos votar um imposto novo na Câmara, manda e-mail para os deputados lá, somos contra, blá, blá. Mas a partir do momento que aquilo ali foi colocado por lei, vamos questionar na justiça, mas a partir do momento que foi colocado, né, isso tudo que eu estou falando vale até antes, né, gente? Mas daqui para frente eu nem sei o que dizer, porque também tem uns impostos injustos que vêm por aí, uma série de coisas injustas. Então, vamos esperar para ver como é que fica. Vamos ficar assim, no que é redondo e que a gente consegue as explicações de acordo com a justiça do Senhor, porque também você não é para estar sendo roubado pelo governo. Então tem tudo isso. Agora sempre lembrar que tudo isso que é desse mundo fica aqui. Lembrar que Jesus não veio discutir política econômica, nem política social, nem nada. Gente que fala que Jesus é o primeiro comunista da história é assim, está num pecado mortal, mas está numa heresia, está assim, olha, é uma ofensa ao Senhor imensa, gravíssima. É a mesma coisa que aquele que chegou lá para Jesus e falou que ele fazia os milagres por causa de Beelzebu, é a mesma coisa. Porque o comunismo é satânico, como é que fala que Jesus é o primeiro comunista? Absurdo total. A pessoa que fala um negócio desse está condenada ao inferno, já fala para enganar os outros também. Claro que é comunista, né? Porque se não fosse, não falaria uma abobrinha dessa. Então é claro que o cara já é comunista que convenceu os outros. Jesus é o primeiro comunista, falou de pobres. Ah, é? E desde quando? Não, o comunista também fala de pobres. Então, mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença muito grande, não é? Porque, assim, Jesus falava dos pobres de espírito, Jesus falava das pessoas necessitadas, ele não simplesmente falava dos pobres, como essa gente faz aí. Essa gente fala de pobre para ganhar voto, para revoltar a sociedade, para dividir mais a sociedade, para dominar mais fácil a sociedade, e depois quando eles sobem lá é uma dúvida, né? O povo comendo na Venezuela comida no lixo, procurando no lixo o que comer, e ele simplesmente pagando aí $1.000, $2.000 por um churrasquinho só para ele lá, vai para a Arábia, lá, aqueles países lá do Oriente, para ele e para cada um da comitiva dele também. Aquelas carnes lá, aquelas coisas todas, está nem aí com o povo. Então é assim, realmente o comunismo fala muito dos pobres, para criar mais, né? Realmente eles têm tanto interesse pelos pobres que quando eles assumem, eles ficam ricos e os pobres ficam mais pobres e quem não era fica pobre também. Certo? Acabou? Então pronto, vamos em frente aqui que nós temos ainda o santo do dia. São temas mais polêmicos, gente, por isso demora um pouquinho mais, tem que ser explicadinho, senão depois você... Né? Então é como o caso do desconto, né? Foi gente que perguntou isso. Então, é o caso do desconto, é importante, porque a gente quer ser tão certo que acaba
ainda sendo lesado, né? Então a questão é o seguinte, o que eu falo no comércio, o que é seu, o que é meu é meu. Não quero um tostão seu, mas também não vou te dar um tostão meu. Então o que é meu, o que é seu é seu. Se você me der a mais, eu vou te devolver, mas se vier faltando, eu vou querer o meu. É justiça, é tudo dentro da justiça, só isso.